Povo santo de Deus, graça e paz do evangelista Gabriel. Mais uma manhãzinha na presença de Deus. Eu quero ser grato a Deus pela sua vida e estar compartilhando com vocês o nosso 7º ensino sobre a obediência no nosso Para Quem Gosta de Bíblia. Semana passada eu falei sobre um profeta, profeta chamado Ezequiel, e hoje eu quero citar um texto no livro de Jeremias, um outro profeta que a Bíblia, em dados momentos da história, o intitula como profeta chorão, por conta do seu livro escrito chamado Lamentações de Jeremias. Mas eu quero citar o versículo de número 1, ou melhor, o capítulo 1, os versos 4, 5, onde a palavra do Senhor veio a Jeremias. E a Bíblia diz que o Senhor o chama desde o ventre da madre da sua mãe e o santifica e o constitui como profeta às nações. Esse é um dos textos que dá um pequeno combustível à doutrina da predestinação, né? Porque a Bíblia diz que Jeremias é chamado desde o ventre, mas a Bíblia, em momento algum, ela anula-se. A Bíblia não está dizendo nesse texto que Jeremias perdeu o seu livre-arbítrio, a sua oportunidade de escolha, mas Jeremias 1:5 diz que Jeremias é chamado como profeta às nações. É uma das funções eclesiásticas do reino de Deus, onde o Senhor se utiliza de homens para a edificação no corpo de Cristo, a obra do ministério. A Bíblia vai dizer ali aos Efésios 4:11 que Cristo deu a uns como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e mestres. Então, a função é de profeta ali, não é um chamado forçoso a Jeremias, mas Deus, na sua presciência, onisciência, viu que Jeremias tinha, ou ele o separou para isso, como um profeta. Mas eu quero falar sobre ainda a questão de ser criança. Jeremias vai questionar aí no capítulo de número 1, ele diz que é uma criança para Deus e que ele não tinha essa autoridade, esse respaldo para falar às nações como o Senhor o iria enviar. Mas Deus é veemente, Deus é contundente. E Deus diz a Jeremias: para onde eu te mandar, tu irás, aquilo que eu te mandar falar, tu falarás. Nós, como pais, precisamos estar ensinando a nossos filhos o caminho em que eles devem andar. Desde criança, é uma ordenança veterotestamentária, desde Deuteronômio capítulo 6, versos de número 6 e 7, a Bíblia diz que nós iríamos sentar com os nossos filhos à mesa, iríamos falar-lhes a palavra. Isto ficaria gravado na tábua dos seus corações. Ser criança para Deus não quer dizer nada. Salmo capítulo de número 8, verso 2, a Bíblia diz que o Senhor faz suscitar da boca das crianças poder, autoridade para subjugar os inimigos, vingar-se dos inimigos. Salmo 8:2. Mateus capítulo de número 18, a Bíblia diz que o Senhor dá uma lição ali aos discípulos quando eles, ali nas suas soberbas e arrogâncias, queriam ser o maior no reino. A Bíblia diz que basta ao discípulo ser como o seu Senhor. Em Mateus 18, a Bíblia diz que o Senhor coloca uma criança entre eles e diz que se eles não se converterdes e não se tornardes como uma criança, de forma alguma entrariam no reino de Deus. Mateus capítulo 21, verso 16, a Bíblia vai dizer que o Senhor faz emanar do lábio de uma criança o perfeito louvor. Então, eu prefiro ficar com a tradução NVI, ali no texto de Jeremias 1, quando ele diz ser uma criança. Eu literalmente creio que a palavra ali é criança. Alguns eruditos dizem que Jeremias deveria ter entre 25 e 30 anos, mas eu quero crer que também o Senhor faz por meio das crianças.
Ensine a criança no caminho em que ele deve andar. E mesmo quando ele envelhecer, ele não se desviará dele, meu irmão. Mas escute, o chamado de Jeremias foi pesado, porque Jeremias tinha uma mensagem incisiva. Lá na Bahia, quando a gente ouvia uma palavra forte, dura, a gente costuma dizer que foi palavra no osso. Aonde, querido, você acha base para isto? No livro de Jeremias, capítulo 20, a Bíblia vai dizer que a palavra no seu coração ardia e queimava os seus ossos. Então, a palavra, ela queima assim os ossos daquele que é chamado para fazer a sua obra. Eu disse no outro vídeo que muitas das vezes ela nos confronta. Bem, na verdade, na maioria das vezes ela nos confronta antes de confrontar os outros. Não é afrontar, mas confrontar. E como eu estou pregando sobre obediência, ensinando sobre obediência, eu vou finalizar agora. Escute. Seja obediente ao chamado que Deus tem te dado, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Romanos capítulo 11, verso de número 32, a Bíblia diz que por conta do pecado, Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que também com todos ele possa usar da sua misericórdia. 11:32 de Romanos. Paulo vai escrever aos Coríntios, na segunda carta, capítulo de número 10, versos 3, 4 e 5, Paulo vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição dos sofismas, das fortalezas, de toda altivez de espírito, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Perceba o que eu estou querendo te ensinar. A obediência de Jesus Cristo. Todo pensamento, toda fortaleza, toda altivez, ela deve estar sendo subjugada, cativa à obediência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu finalizo. Seja obediente ao chamado de Deus para a sua vida. 7º ensino sobre a obediência. Evangelista Gabriel, quero compartilhar contigo essa palavra. Abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos, os intentos da sua alma, do seu coração, os propósitos que você tem. Eu quero declarar pela autoridade do nome de Jesus Cristo, que Deus está no Romano de todo. Compartilhe essa palavra. Seja um evangelista. Para quem gosta de Bíblia, Deus te abençoe.